Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Católico. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que faz parte de um grupo de oração Nova Aliança de Misericórdia. Hoje nós vamos receber a Eliane. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eliane, você nasceu onde e onde é que você mora? Bom, eu nasci na Serra da Meruoca e moro aqui em Fortaleza desde bebezinha. E qual bairro? No Vila União. Certo. E como é que foi sua adolescência? Foi perto ou longe de Deus? A minha adolescência, com 14 anos, graças a Deus, eu tive uma oportunidade, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum da igreja, porque até mesmo minha mãe, ela participava do espiritismo. E, no entanto, eu não tinha assim, experiência nenhuma, né, de ir para a igreja. Às vezes, eu ia na igreja. Eu ia apenas porque alguém me convidava, mas não tinha conhecimento nenhum. Mas, com 14 anos, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu conheci um grupo de oração e, nesse grupo, a sensação que eu tive foi que alguém me deu um abraço. É como se eu estivesse distante e alguém me abraçou quando eu entrei na igreja. Então, para mim, foi uma grande experiência que eu tive. Assim, senti o amor de Deus na minha vida, coisa que eu nem imaginava, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que Deus está muito distante da gente, né? Que Deus está lá no céu e a gente aqui na terra. E, no entanto, com 14 anos eu tive essa experiência. Daí, então, eu já fui repassando tudo isso para minha mãe. Aquela experiência que eu vivia na igreja, né? Fiquei a participar do grupo de oração, até que um dia ela me acompanhou, e daí então ela teve também uma experiência com Deus. Depois ela foi levando meus irmãos, e graças a Deus hoje somos uma família de católicos praticantes. E qual era essa igreja e qual era esse grupo que a senhora começou a participar? Na época, a igreja era a igreja Nossa Senhora do Rosário, que tinha um grupo de oração que era da comunidade Cote. Onde era o bairro? No centro. Mas a senhora morava no Vila União? No Vila União. Foi um convite que eu recebi de uma amiga. A senhora passou muito tempo lá, vários anos lá? Passei 25 anos participando desse grupo, né? Aí, depois que a senhora casou, é que a senhora foi morar no Vila União ou a senhora já morava no Vila União? Não, eu já morava no Vila União desde criança. Certo. Desde criancinha eu sempre morei no Vila União. Aí entrei, né, no grupo também, no Vila União, eu entrei na Legião de Maria, ainda com 17 anos. Aí depois eu casei e ainda continuei Legião de Maria? Na Legião de Maria. Certo. E qual é o personagem da Bíblia que a senhora mais gosta? Assim, tem muitos, né, que eu tenho uma grande admiração. Mas Abraão, sabe, assim, marcou demais a minha vida. A história, né, é Abraão 22, lá quando a gente vê o sacrifício, né, do filho de Abraão. Então, isso me marcou demais, essa história. Mas existe também uma parte da Bíblia que é Mateus 6:26, né? Olhai as aves do céu, não semeiam, não trabalham, e, no entanto, nada falta. Imagine para vocês, né, homens de pouca fé. Assim, para mim, essa passagem bíblica, ela é assim uma coluna na minha vida que me sustenta em cada momento da minha vida, cada situação difícil, cada obstáculo que eu encontro pela vida, é como se eu me agarro a essa coluna. Eu sinto muito forte, assim, Deus falando para mim essas palavras. E a senhora, assim, quando a senhora trouxe a sua mãe, né, para a Igreja Católica, aí vocês começaram a participar da missa todos os domingos? Todos os domingos, e graças a Deus até hoje, todos participam, não só minha mãe, né, mas
todos os meus irmãos, que são 6. Aí começaram os sacramentos, a primeira comunhão, o crisma, se casaram na Igreja Católica. Sim. A gente já era batizado, né? Uma coisa que ela batizou, todos nós crianças. Na Igreja Católica? Na Igreja Católica. Mesmo sendo de outra religião. Isso. Aí, mas ela não dava assim aquela importância e nem a gente tinha esse conhecimento dos sacramentos. Certo. E hoje a senhora participa de algum movimento da Igreja Católica? Hoje eu faço parte da comunidade Nova Aliança de Misericórdia, que é uma comunidade, né, que faz parte da paróquia Jesus Maria e José no Vila União. E a senhora participa lá? Quais são os dias que a senhora participa? Todos os sábados tem um grupo aberto e na sexta-feira tem um grupo de casais. E o nosso carisma é exalar o perfume de Deus, o bom perfume de Deus e restaurar famílias, trabalhamos com famílias, né, restaurando famílias. E é um trabalho muito lindo, sabe? Porque a gente evangeliza também, anunciando a vinda de Jesus Cristo, né? À Terra, falando da misericórdia de nosso Senhor. E vocês lá também, vocês têm missa, né? Eventualmente lá. Isso, uma vez ao mês a gente tem missa. Tem seminário de vida no Espírito Santo. Isso, tem um grupo de jovens, tem grupo de casais. E eu participo do grupo de casais. E também tem o projeto São José, que trabalha, né, com famílias carentes. A gente acompanha 10 famílias com cesta básica. E também, tanto levamos o pão, né, o pão físico, como levamos também o espiritual, que é falar da misericórdia de Deus para essas pessoas, para todos, né? E, dona Eliane, a senhora tem assim, uma experiência de Deus, um milagre de Deus que aconteceu na sua vida? Eu tenho vários, mas eu vou falar nessa noite de um, assim, que tocou, que transformou a minha vida, sabe? Porque apesar de eu ter tido assim, uma experiência de Deus muito novinha, mas assim, eu vi a graça de Deus, o agir de Deus poderosamente. E eu vou passar para vocês nessa noite essa experiência que eu tive. No ano de 2000, minha filha foi diagnosticada com um câncer. Era o retinoblastoma, deu no olho direito dela. Ela tinha apenas 3 anos de idade. E nessa época foi muito difícil para mim, porque eu era já uma pessoa da igreja, né? Mas quando você se depara numa situação difícil, complicado, você vem logo a pergunta, você faz logo um questionamento, né? Pergunta por que comigo, né? Mas eu caí nessa tentação, né, de perguntar a Deus por quê? Será se ele não via o que é que eu fazia? Fui muito egoísta, sabe? Pedi muito perdão a Deus, mas Deus, mesmo assim, que tem um imenso amor por cada um de nós, ele fez assim um grande milagre acontecer na minha vida, porque o médico, ele não deu mais nada pela Ruth. Ele ainda disse para mim que ela tinha 10% de chance de sobreviver, né? E, no entanto, o máximo que ela ia viver era 6 meses. Os 10% só era mesmo assim para me dar esperança, entre aspas, né? Porque ele falava para mim não me alimentar com nada, porque eu era jovem demais, poderia ter outros filhos. Mas eu não queria saber disso, porque nesse momento que você passa pela tempestade, você não quer saber de nada, né? Você vem só mesmo a questão de estar questionando Deus. Mas logo depois eu fui pedindo perdão a Nosso Senhor. E fui vivendo, né, o meu calvário. Foi muito difícil para me aceitar. Mas depois, pronto, ela começou a fazer o tratamento. E logo depois ela pegou uma infecção hospitalar. Ela fez a cirurgia,
fez a extração do olho e ficamos aguardando a biópsia, né? Mas já tinha certeza que era um câncer. E começou a quimioterapia. O médico disse que durava, né? Se por acaso ela sobrevivesse, ia ser uma duração de quase 2 anos. E, no entanto, ela foi para a quimioterapia. Na primeira sessão de quimioterapia, aparentemente, parecia que estava tudo normal. Só que na segunda, eu já comecei a perceber o olho dela muito molhado, assim, com uma secreção estranha. E eu levava isso para o médico, né? Questionava por que isso estava acontecendo. Aí ele limpava, fazia a limpeza do olho dela e dizia que, não, vamos fazer exames para a gente ver o que é isso. Nisso foram 5 exames que ele fez. Só que eu não me conformei. Eu queria saber o porquê, né? Por que ele fazia tanto exame e não me dava resultados também. E um dia eu questionava demais o médico, ficava ali atrás dele, querendo saber muitas informações. E ele, para me enganar, ele pediu para mim pegar a pasta dele e deixar no outro canto. Só que eu desviei, sabe? Eu liguei para minha irmã e pedi para ela vir lá no hospital. Ela foi, às pressas, a gente morava pertinho, né? Ela foi lá e eu pedi para ela xerocar aqueles exames ali, tudinho, que ele não me dizia o que era. E nisso, ela fez, né? Ela foi, xerocou, levou de volta e eu fui entregar onde ele me pediu. Aí, nisso, ela foi para a segunda sessão de quimioterapia. Aí lá Ela fez primeiro a cirurgia para retirar o olho. Foi. E depois fez a quimioterapia. Foi. E mesmo assim ficou com a secreção no olho que ela tinha operado. Isso. Aí nós entrávamos para a quimioterapia na segunda-feira e saíamos só no sábado, pela manhã. Ficava Internada, fazendo o tratamento. Na sexta-feira da segunda sessão de quimioterapia dela, ela acordou na madrugada, por volta de 00:30, onde eu não tinha dormido, eu tenho certeza que não aconteceu nada, mas ela acordou assim, gritando, mamãe, mamãe, cadê ela? Eu disse, quem, Ruth? Mamãe, não vê uma doutora aqui? Aí eu disse assim... Aí eu percebi, né? Ela acordou, ela deve ter sonhado. Aí eu vou descobrir qual é o sonho dela. Aí eu disse, Ruth, e o que a doutora falou para você? Porque ela não disse nada para mim. Eu estava dormindo e ela não falou comigo, não. O que foi que ela disse para você? Ela disse assim, mamãe, eu estava dormindo aqui nesse berço? Eu disse, sim. A doutora chegou e disse, Ruth... Aí eu acordei, mamãe. Olhei para a doutora. Ela era muito linda, mamãe. Uma mulher muito linda, essa doutora. Eu nunca vi essa doutora aqui, mamãe. Aí eu disse, Ruth, e o que a doutora disse para tu? Ela disse assim, mamãe, ela chegou com uma injeção. E disse que ia dar a injeção no meu olho para me ser curada. Aí eu disse, curada de quê? Ela disse, eu não sei, mamãe. Ela disse que eu ia ser curada do olho. Porque eu fiquei assim, porque ela não tinha consciência, né, do que ela tinha. Eu tinha. Eu sabia, tinha consciência que ela tinha um câncer no estágio final. E daí, então, aquilo me gerou assim, muitas dúvidas, medo. E, ao mesmo tempo, eu escutava a voz do médico direto. Mãezinha, não se alimente com nada. A Ruth não tem... Não se alimente com nada, não tem esperança. Não dava esperança nenhuma, né? O que ele queria passar para mim era isso. E aquela voz do médico não saía, não se alimente com nada, não se alimente com nada, né? Então, eu vivia, simplesmente, eu estava ali, parecia que eu estava vegetando, porque eu falei para muita gente, né, lá desde o princípio, como eu disse, né, eu tive uma experiência com Deus com 14 anos. Depois fui para a Legião de Maria. Na Legião de Maria a gente fazia um trabalho de evangelização, onde eu mesmo
muitas vezes estava à frente do grupo, que ia visitar os doentes, que eu falava de milagres, mas para mim viver essa experiência foi muito difícil, porque falar para os outros às vezes é fácil, mas viver esse momento é muito complicado, sabe? A gente sempre tem aquela... E quando é com a sua própria filha, Isso. né? E a gente vem aquele pensamento de achar assim, não, Deus não está me vendo, parece que Deus some da nossa vida, sabe? É fácil passar Deus para as outras pessoas, falar do amor de Deus, mas vivendo a situação é muito difícil a gente sentir. Eu, pelo menos, me deu uma aridez muito imensa, sabe? Onde eu não sentia a presença de Deus. Eu sabia, eu tinha consciência que Deus estava comigo, mas parece assim que fugiu. Pronto, aí quando ela foi, aí eu fiquei naquele suspense, né? Meu Deus do céu, o que é isso? E eu queria, sabe, acreditar, queria crer, mas naquele momento, gente, era tão difícil, sabe, acreditar no milagre, até mesmo por ter consciência da situação da Ruth. E dormimos. Fui tentar dormir, acalmei ela, mas quando ela dormiu, eu saí, sabe, desesperada, perguntando às enfermeiras. Eu acordei o que era de enfermeira, tudo que estava naquela sala, perguntando se tinham dado remédio à Ruth. Aí as enfermeiras, tudo dizia que não. E antes dela dormir, eu disse assim, Ruth, você morre de medo de injeção. Quando a doutora deu uma injeção em você, você chorou muito, não foi? Eu estava testando ela também, porque ela não chorou naquele momento, né? Aí eu queria, sabe, me alimentar com alguma coisa, de ter esperança, sabe? E ela respondeu? Aí ela disse assim, mamãe, eu não chorei, porque ela disse que eu ia ficar curada. Eu disse, Ruth, mas tu está com um curativo no olho, como é que ela deu uma injeção dentro do teu olho? Aí ela disse, mamãe, foi por cima do curativo. Eu disse, Ruth, tu sentiu a injeção? Mamãe, eu senti a injeção dela. Ela me deu uma injeção dentro do meu olho. E você não chorou por quê? Porque ela disse que eu ia ser curada. Pronto, no outro dia, gente, a gente saiu da quimioterapia, né? Fomos para casa, na segunda, e todos os dias ela trocava curativo. O olho da Ruth era muito vermelho, como se parecia uma pimenta, e ainda tinha uma secreção. Na segunda-feira, em vez de eu ir para o Albert Seib para fazer a troca do curativo dela, eu procurei uma outra médica. Nessa época, com muita dificuldade, eu paguei uma médica que era profissional, uma médica mesmo... Especialista? Uma médica especialista, né, no caso dela, que nessa época só existia em Fortaleza 3 especialistas. Então, eu procurei ela. E, nesse momento, eu levei aqueles exames, né, que eu mandei xerocar. Aí mostrei a ela e eu disse para ela que eu já sabia da situação da Ruth, eu tinha consciência do câncer dela, deixei ela bem convicta de que eu sabia da situação dela. Portanto, não era isso que eu queria saber, era a respeito daqueles exames, porque era a secreção que era colhida. E, naquele momento, ela disse assim, mãezinha, o médico nunca falou para você que exame era esse que ela fazia, nunca te dava resposta? Eu disse, não. Mas, infelizmente, a Ruth pegou uma infecção hospitalar. Aí, gente, eu fui no outro mundo e voltei, sabe? Aí eu disse, doutora, e agora? Ela disse, infelizmente, mãezinha, a Ruth vai ter que parar a quimioterapia e não era nem para estar fazendo mais a quimioterapia dela. Eu disse, doutora, não tenha pena de mim, pode falar a verdade. E ela disse, mãezinha, infelizmente essa bactéria mata.
E a situação da Ruth não está boa. Essa bactéria, quando ela não mata com 24 horas, ela vai matando lentamente, aos poucos. E é o caso da Ruth. Ela vai ficar magrinha, vai perder toda a movimentação do corpo, vai passar para o outro olho e pronto. É o fim dela. Então, não adianta mais dar quimioterapia para ela. Eu fiquei sem chão nesse momento, sabe? Porque o médico ainda tinha dado 6 meses. E eu vivia naquela expectativa, sabe? Será que é hoje? Sabe? Quando você perde um filho de uma vez, é uma dor terrível, mas você sabendo que vai morrer, e não sabe qual é o dia, né? Mas você vive aquele momento. Aí passou o tempo, né? Aí eu fiquei sem levar ela para a quimioterapia. Ela ia de 15 em 15 dias. Passou os 15 dias, não levei. A assistente social ligou para mim para saber por que eu não tinha comparecido para a quimioterapia da Ruth. Aí eu disse que não ia mais levar. Ela disse que o médico queria falar comigo. Então, eu aproveitei para perguntar a ele por que ele estava mentindo para mim. Eu fui com a Ruth lá. Aí levei os exames, né, mostrei. Sim, mas antes, gente, quando a médica ela não tinha trocado o curativo na segunda-feira. Na sexta-feira, ela trocou. Eu vi, a secreção foi colhida, o olho muito vermelho. Na segunda-feira, quando a doutora disse isso, né, que era uma infecção hospitalar, que ela tinha pego, e eu fiquei sem chão, mas nesse mesmo momento a doutora disse assim, Ruth, vem cá. Levou ela, eu fiquei lá na minha, sem chão. E a médica levou ela e, de repente, a médica dá um grito, mãezinha, vem cá. Aí ela disse assim, mãezinha, quem vê a secreção? É você ou é um médico? Eu disse, doutora, toda vez eu via. Ele também via, só que ele passava despercebido. Fingia que não estava vendo, que estava tudo bem, como se ele já tinha consciência, né, do que ela tinha. Aí, na sexta-feira mesmo, eu falei, ele colheu novamente a secreção, só que ele não falava nada. Disse assim, mãezinha, olha para esse olho. Ela tirou o curativo, aí eu olhei para o olho. Gente, não estava mais vermelho, sabe? Aí ela disse assim, mãezinha, tu chegou aqui cheia de dúvida, com medo. Agora, quem ficou com dúvida fui eu. Eu tenho um nome a zelar. Mas e estou vendo os exames também, porque se fosse 1, 2, eu ia pedir para fazer novamente. Mas são 5 exames. Todos deram o mesmo resultado. Não tem como dizer que foi erro de laboratório, mas esse olho da Ruth está sarado como se fosse de muitos anos. Olha, dá uma olhada nesse olho. Quando eu olhei, estava aquela carne mesmo sarada, diferente da de sexta-feira. Aí eu lembrei do sonho que ela disse, né? Isso era 4 dias após a sexta-feira? Era na segunda? Era na segunda. Então foi 4 dias, sábado? Não, 3 dias, sábado, domingo e segunda. Isso. Aí eu lembrei quando ela falou que a doutora tinha dado uma injeção no olho dela. Aí ela fomos para casa e a médica disse, eu dou garantia. A Ruth teve uma bactéria. E ficou boa. Mas ela não tem mais, e eu não tenho o que dizer, porque a bactéria, ela mata. A medicina sabe dessa bactéria. E, no entanto, está aqui. O que eu tenho para te dizer hoje, mãezinha, é que, em vez da bactéria matar a Ruth matou a bactéria. Não tem explicação nenhuma. Então, gente, eu lembrei do sonho dela, né, da médica que deu uma injeção dentro do olho. Aí fomos para casa. Nesse meio tempo, ela disse assim, mamãe, eu falei para você, mamãe, você que não acredita em mim. Porque o Jesus, mamãe, ele disse bem aqui no meu ouvidinho, Ruth, eu vou te curar. Porque esse foi o primeiro sonho dela, né? Quando ela disse, quando a gente chegou, depois da extração do olho dela, ela chegou para mim, acordou na madrugada,
também gritando, mamãe, mamãe. Aí eu disse, Ruth, o que foi? Ela disse assim, mamãe, você vai brigar comigo? Vai. Eu disse, por quê? Porque eu saí da nossa casa. Eu disse, eu não acredito. Você foi para onde? Eu sabia que era sonho, né? Você foi para onde uma hora dessa? Mamãe, você não viu quem foi que veio aqui, não? Eu disse, não. Mamãe, eu estava dormindo. Aí chegou um homem aqui. Eu disse, quem era esse homem? Mamãe, era o Jesus. Você não sabe quem é ele, não? Eu disse, não. Quem é esse Jesus? Ela disse assim, mamãe, é Jesus, mamãe. Mamãe, ele era tão lindo, ele brilhava. Mamãe, ele era diferente de nós. Eu estava dormindo, ele chegou e disse, Ruth. Aí, quando eu olhei, mamãe, via só aquele brilho nele. Era muito lindo, mamãe. Ele me colocou no braço e a gente subiu. Eu disse, subiu para onde? Para cima da telha? Ela disse, não, mamãe, a gente subiu. Aí eu estava lá na casa dele. Eu disse, fazendo o que lá, Ruth? Ela disse, mamãe, a gente foi. Ele me levou para a casa dele. Quando eu cheguei lá, o Jesus me botou no chão, ficou do meu tamanho e disse assim, Ruth, eu não vou ficar com você, eu vou te curar. E nesse momento, Jesus ficou numa cadeira, mamãe. Aí veio uma menininha e um menininho, começou a brincar comigo. Mamãe, só que eles iam lá em cima e voltava. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu olhava para a menina, né? 3 anos, como é que ela conta uma história dessa? Eu nunca falei de anjos para ela, né? Porque com certeza eram os anjos. Ela dizia, mamãe, eles voavam, mas eu não conseguia. Eu só pulava, mas eu não conseguia. Aí eu comecei a chorar, sabe? E perguntei a Deus o que é que ele queria de mim, porque eu estava me sentindo torturada. Porque o médico dizia uma coisa e a Ruth, desse tamanho, fala outra coisa totalmente o contrário. Aí eu comecei a chorar e comecei a pedir a graça a Deus, de eu ter fé, de eu acreditar, sabe? E naquele momento eu tomei uma decisão de ficar do lado da Ruth. De acreditar, de crer. Eu tomei essa decisão, sabe, de simplesmente acreditar no milagre de Deus. E, no entanto, quando a gente viveu essa nova experiência, né, com essa médica espiritual, que é Nossa Senhora, com certeza, e o que a outra médica, né, a doutora Islane, falou, que ela tinha nome a zelar, mas ela garantia que a Ruth não tinha mais nada. E para mim voltar para a quimioterapia com a Ruth, eu deveria pedir a Nosso Senhor, deveria pedir ao médico uma avaliação. E quando o assistente social me ligou, que eu retornei lá, eu disse para ele, né, que tinha descoberto que a Ruth estava com infecção hospitalar, ele não me disse nada. Aí ele falou para mim que não falou nada para mim já para evitar, né, o momento que eu estava vivendo, que já era difícil, complicado, ainda mais descobrindo que a minha filha tinha pego uma infecção hospitalar. E nesse momento eu aproveitei e disse, pois eu só volto para a quimioterapia se fizer uma avaliação nela, porque, gente, eu acreditei, naquele momento eu acreditei, sabe? Não só porque eu vi, porque eu tomei a decisão, sabe? Porque eu não tinha prova nenhuma de que a Ruth estava curada. Eu simplesmente tomei a decisão. Eu acredito, eu creio. Deus tudo pode. E tinha até uma aparição de Nossa Senhora que ela dizia assim, ao homem que crê, tudo é possível. E eu me agarrei, sabe, essa frase de Nossa Senhora. Eu acreditei, eu dizia, Senhor, eu acredito. Mas pedia também, Deus, transforma meu coração no coração de criança, porque hoje eu entendo, sabe, o que é ter um coração de criança. É
é acreditar numa situação que você não tem prova nenhuma. É tipo você assinar um cheque em branco, né, e dar para alguém. E eu tomei essa posição na minha vida, né, de acreditar, de crer na palavra de Deus, de crer no que Nossa Senhora havia falado, né, ao homem que crê, tudo é possível. Então, eu me segurei, sabe, é isso. E aí, o médico disse que era impossível fazer uma avaliação na Ruth, até mesmo porque ela só tinha 3 sessões de quimioterapia. Aí eu disse, pois eu só retorno se ela for avaliada. E ele sorriu. Disse, mas e o que tu está esperando? Algo de extraordinário ter acontecido pelo fato da Ruth ter ficado curada de uma bactéria. Eu disse que uma bactéria é impossível de ser curada. Aí eu disse para ele, eu estou sim esperando algo de extraordinário aconteceu sim. Eu creio nisso. E ele simplesmente sorriu. Ele riu de mim, perguntando se eu estava louca. Eu disse, estou louca. Se ser louca é crer em Deus, pois eu estou louca. Ela disse assim, mãezinha, pois você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Chamou a equipe todinha, médica, todos conversaram comigo e eu não voltei atrás. Eu quero a avaliação da Ruth. A avaliação seriam novos exames? Novos exames. Então, isso foi feito. Assinei um termo de responsabilidade, ouvi muitas conversas, né, dos médicos, dizia você vai ser responsável pela morte da sua filha, porque um câncer que ela tem, agravante do jeito que ela não vai ter suporte, ela vai morrer. Porque a quimioterapia ela só vai deixar com que ela viva um pouco mais. E parando a quimioterapia rápido, ela vai morrer e você vai ser culpada. Eu disse, não tem problema, eu vou ser culpada, eu assino quantos papéis vocês quiserem, mas eu quero avaliação. E nisso a gente fomos fazer novos exames. Durante 3 meses... Era muito exame. Gente, durante esses 3 meses, a Ruth começou a mudar, sabe? O jeitinho dela ser, começou a engordar, nascer cabelinho. Antes ela era pálida. Por causa até da quimioterapia. Da quimioterapia. E ela começou a criar cor, sabe? Parece assim, aquele tronco velho que é cortado, né? Você joga ali e não dá nada. E, de repente, aquele tronco começa a criar vida. Foi isso que aconteceu com a Ruth. É tanto que, por muito tempo, né, até hoje, às vezes, eu brinco com ela, meu tronco velho. E, no entanto, cresceu uma linda árvore, sabe? Mas foi muito difícil, sabe? Muito complicado, mas mesmo assim. E tinha momentos, sabe, que parece que vem a tentação, dizer, tua filha vai morrer, tu vai ser culpada. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas eu assinei o cheque e dei para Deus, sabe? Eu tomei uma posição mesmo de crer, de acreditar. E aí, quando a gente voltou, a gente estava lá na sala de espera. Aí, quando o médico chegou, que viu a Ruth, ele tomou um susto. Estava cheio de criança no Pertepam. E ele nem pensou 2 vezes, sabe? Por impulso, ele disse, Ruth, vem cá. E eu acompanhei. Chegou lá, ele pegando na menina, né, percebendo a diferença dela, assim, vendo uma criança normal, sabe? Não é que eles não fiquem normal, né? Mas são uma criança pálida, magrinha, né? E a Ruth já estava nessa situação. E quando ele viu a Ruth, não, criou carne, sabe? Criou cor. E ele disse, Ruth, o que foi que aconteceu contigo? Aí eu entreguei os exames a ele, e ele olhou e disse assim, mas e o que foi que aconteceu? Aí eu disse, doutor, será se algo de extraordinário aconteceu? E ele olhou e disse, aconteceu sim. Aí ele começou a chorar naquele momento e disse, meu Deus, eu pensei que milagre existia, mas eu estou vendo que milagre existe até hoje.
Milagre para mim era lá no passado, se um dia existiu, no tempo de Jesus, mas agora não, mas eu estou diante de um milagre. E ele foi chamar a equipe todinha, vieram enfermeiras, e ele chorando, apresentando, gente, isso aqui é um milagre, olha essa menina, não tem mais nada. Simplesmente sumiu. E era um câncer já no estágio 3 avançado. E dali a gente veio para casa, né? Depois, aí o médico conversou com a gente e ele disse, mãezinha, vamos fazer a quimioterapia da Ruth só por prevenção, porque o tratamento dela seria 2 anos e 2 meses. Mas vamos fazer o tratamento dela só por prevenção. Aí, nisso, eu voltei para a quimioterapia, fazia mesmo só por prevenção, botaram ela para o Hospital do Câncer, né, para vasculhar a cabeça dela, procurando alguma coisa, não encontraram mais nada. Mas no início fizeram esse exame, né, e tinham encontrado vários tumores. No princípio era um tumor o tamanho dele era 8 por 12, 12 por 23. Era considerado muito grande, muito imenso, porque até mesmo não era um tumor só, era várias espécies de tumores. É por isso que a situação dela era muito grave, muito delicada, né? E aí a gente saiu daquele hospital, eu fui na capela do hospital agradecer, louvar Nosso Senhor naquele momento, chorei demais. E lá ela viu uma imagem grande de Nossa Senhora e ela correu na imagem. E lá ela disse assim, mamãe, ela correu até a imagem e falou, mamãe, olha a doutora. E eu fiquei observando o jeito dela, porque eu tinha consciência que era Nossa Senhora, mas ela não tinha. Ela disse, mamãe, olha a doutora. Aí chegou até ela e começou a gritar, dizendo assim, doutora, você lembra de mim? Para a imagem. Sim, eu sou a Ruth, aquela que você deu uma injeção dentro do olho e deu um chá lá na casa do Jesus. Eu lembro de você lembra de mim? Isso ela gritando, você lembra de mim? Lembra? Aí, mamãe, por que ela está diferente, mamãe? Por que aqui ela não fala comigo, mamãe? Porque lá ela me beijou, ela me abraçou, ela me colocou no braço. Mamãe, ela era muito linda, mamãe, ela é muito linda, mas ela não está falando comigo. Ela esqueceu de mim, mamãe? Aí, gente, assim, humanamente, talvez, né? Eu fiquei muito feliz com aquela situação e vi que ela contava algo que ela tinha vivido mesmo, né? Porque uma criança de 3 anos, ela não tem como montar uma história dessa. E até mesmo a gente via a situação dela, que ela também não tinha consciência da gravidade. Ela não sabia de nada da gravidade, né, do câncer. Não tinha noção de que logo, logo ela ia morrer. Ela não tinha nada disso. E também ela era muito pequena para montar uma história, sabe? Porque muita gente dizia, mas Eliane, tu acredita em tudo que ela diz? Eu dizia, acredito, porque ela só pode falar uma coisa que ela viveu. Ela não tem como criar essa história. E a gente vê as provas, tá? E ela não tem mais nada. E qual era a imagem de Nossa Senhora? Aí eu cheguei em casa, né? Essa do hospital era Nossa Senhora das Graças. Aí eu cheguei em casa, aí eu coloquei 8 imagens na cama. Aí disse assim, Ruth, quem é a médica? Eu coloquei 8 títulos de Nossa Senhora diferente. Não coloquei a outra, né? A Nossa Senhora das Graças. Aí ela disse assim, mamãe, você é muito burra. Eu disse, por quê, Ruth? Mamãe, você não está vendo que essas doutoras é só uma? Mamãe, essas mulheres aqui, tudinho, é só uma. Eu disse, é. Ela disse, é, mamãe. E cadê a doutora que deu uma injeção no teu olho?
Ela disse assim, você pensa que eu sou burra, né, mamãe? Tá ali, ó, você tirou ela. Porque eu botei 8 títulos diferentes, não coloquei Nossa Senhora das Graças no meio. Aí ela mesmo disse, tá ali ela, você colocou ela ali, não colocou ela aqui não. Aí passou, né? E eu chorei muito de emoção, sabe? Por ter vivenciado, meu Deus, que tamanha graça, sabe? Que eu recebi, assim, tendo consciência, né? De que a gente não é digno disso, mas Deus, como Jesus nos apresenta, né? Esse Pai amoroso, esse Pai bondoso. E a gente vê o que Deus faz na vida da gente a partir do momento que a gente tomou uma decisão de se abrir à graça, né? Dona Eliane, como é que foi essa continuação da quimioterapia como forma de prevenção? A gente, numa dessas sessões de quimioterapia, ainda no hospital, né, ela começou a dizer que estava sentindo alguma coisa estranha, uma coisa ruim. Aí eu comecei a perceber ela já ficando geladinha, fechando os olhos. Assim, estava percebendo que ela não estava normal. Eu gritei, as enfermeiras vieram, aí foram direto atrás de uma médica. Quando a médica veio, já foi desligando os aparelhos dela, né, a medicação dela, e dizendo que não, a Ruth não ia mais fazer quimioterapia. Aí fizeram os primeiros socorros, né? Aí chamaram as enfermeiras chamaram os médicos. A médica já veio desligando tudo, ela percebeu logo, né? Aí fez logo a massagem nela. Massagem cardíaca. A massagem cardíaca. Aí disse que... Aí ela retornou. De imediato ela retornou. Aí a médica disse, mãezinha, pronto, vamos parar a quimioterapia por aqui, porque a Ruth já faz por prevenção, ela não tem mais nada, não tem necessidade da Ruth estar aqui, portanto, vamos só para o ambulatório, ela vai ser acompanhada, vai ficar fazendo só os exames. E assim foi feito, né, durante 10 anos, só que quando ela fez 5 anos... A gente... Ela fez 5 anos de idade ou 5 anos que tinha feito? 5 anos de idade. Certo. Ela fez 5 anos, aí a médica disse que ela precisava ir para agora fazer a reconstrução da cavidade dela, né? Porque ela perdeu todo o globo ocular dela, a metade da cabeça dela não tinha nada. Aí tinha que fazer essa cirurgia. E nessa época, do ano 2000, não tinha um cirurgião plástico pelo SUS. Hoje já tem, mas antigamente não. E esse era mais um problema, porque com o tempo ela ia ficar com o rostinho todo atrofiado, porque não tinha nada. E eu vivi, sabe, uma aridez muito imensa durante todo esse tempo, 2 anos, uma aridez muito grande. E quando foi um dia, era meu aniversário, eu estava muito cansada de tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu já tinha passado. E eu acordei na madrugada do dia 13 de junho, aí eu disse, a minha oração foi assim, Deus... eu estou cansada demais, muito cansada. Senhor, eu não te peço nada, não quero nada. Eu só quero que você me dê um sinal do teu amor, que você está comigo. Porque durante 2 anos eu não conseguia sentir nada, sabe? Eu sabia que Deus estava comigo, mas... como se eu vivesse no escuro, sabe, sem sentir a presença dele na minha vida, mas tendo a consciência que ele estava comigo. E nisso, eu só apresentei a Deus a minha história, sabe, o meu cansaço, tudo que eu estava vivendo. Me dá só um sinal do teu amor na minha vida. Gente, quando amanheceu o dia, uma colega minha ligou e disse assim, Eliane, vem aqui que eu tenho uma coisa para te dar. Ela não sabia que era meu aniversário.
Ela não tinha nem consciência, sabe? E quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim: Eliane, aqui tem um presente para tu, mas você não vai abrir aqui, só quando chegar na sua casa. Eita. Aí eu disse: tá bom. E assim eu obedeci, sabe? Durante o caminho todinho, não tive aquela curiosidade de abrir, mas quando chegou em casa eu abri, era um envelope que ela tinha me dado. Tinha lá um médico mandou uma carta para mim, lá de São Paulo, dizendo que desse um jeito para chegar até Botucatu com a Ruth, que ele dava a cirurgia da Ruth de graça. Porque aqui em Fortaleza, essa cirurgia, em 2003, ela custava 5 mil. E em São Paulo, o custo dela era de 9 mil. E isso eu fiz, sabe? Mas aqui em Fortaleza era 5 mil? Era 5 mil. Lá era 9 mil. 9 mil. Mais caro lá. Era mais caro, mas eu não tinha como pagar. E, no entanto, aquele presente que Deus mandou para mim, o médico disse que eu fizesse de tudo para me chegar até lá, porque ele ia dar a cirurgia da Ruth de graça. Certo. E eu vi assim, sabe, que Deus ainda escolheu o melhor, poderia ter escolhido a de 5 mil, né? Porque eles iam colocar umas bombinhas no rosto dela, né, para formar o rosto dela. E lá em São Paulo, não, era natural, ele ia usar a carne dela mesmo para preencher todo o espaço do rosto dela, a metade do rosto dela. Viajamos, consegui, muita gente me ajudou e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar lá em São Paulo. Lá a gente se depara com um médico que parecia um anjo. Avaliou a Ruth e disse: o caso é comigo, viu? Aí ele fez a cirurgia dela, só que no dia da cirurgia era dia 13 de maio. Olha aí. Aí eu estava sozinha lá em São Paulo, e chorando muito, né? Porque a cirurgia dela era muito delicada. E sozinha nesse meio de mundo, eu sempre dizia que era lá no fim do mundo, Botucatu. E aí a gente entrou, né, para a sala de cirurgia, e eu fiquei chorando no quarto, esperando por ela. Aí quando chegou uma mulher sem dizer nada, ela só me entregou uma imagem. Aí ela me entregou essa imagem e saiu. Aí quando eu olhei, gente, a imagem era incrível, sabe? Tinha Nossa Senhora, uma criança no braço e ela com um copo na mão. Aí eu já fiquei assim muito encantada, meu Deus do céu, porque a Ruth contava essa história lá no princípio, sabe? Que quando ela tinha ido na casa do Jesus, uma mulher muito linda tinha colocado ela no braço, beijava e abraçava ela. E ela tinha um copo que tinha chá dentro. Aí ela disse: Ruth, você só precisa beber esse chá, porque você já foi curada. E aquilo falou tanto comigo, sabe? Aquela imagem, assim, um sinal de Nossa Senhora. E quando a Ruth retornou, no outro dia, que ela já não estava mais o efeito da anestesia, aí eu não disse nada, eu só mostrei a imagem a ela. Ela disse assim: e quem foi que tirou a nossa foto? Sabe, eu achei incrível, assim, vendo assim, que Nossa Senhora estava sempre presente, e ela sabe? se lembrava, né? E ela lembrava quem bateu a nossa foto. Ela tinha certeza que ali era ela. Depois eu descobri que é a imagem Nossa Senhora dos Remédios, né? Que tem uma criança e um copo na mão. E foi assim, sabe, durante toda a minha vida, assim, sentindo esse amor de mãe, sabe, perto da gente. E depois que ela fez a cirurgia, o médico deixou bem claro para mim que a Ruth não ia mais ouvir, não ia mais escutar. Mas só de um lado? De um lado. E isso eu já sabia, porque ela já gritava muito, ela só falava gritando. A televisão, ela ligava, o pessoal da rua, todo mundo escutava, a TV lá de casa, sabe? Porque eu já percebia que ela não escutava.
E até mesmo porque ela não tinha nada, né? Assim, na metade da cabeça dela. Aí um dia eu tive a mesma experiência, sabe? Do dia do meu aniversário, que eu pedi um sinal a Deus. Não pedi um presente, eu pedi um sinal do amor dele na minha vida. Aí eu estava sentindo essa mesma sensação, sabe? Algum tempo depois dessa cirurgia, eu estava no rosário, rezando com ela assim, na minha frente, né? E quando eu olhei para a orelha dela, eu vi uma bola dentro do ouvido dela, sabe? Assim, olhando de frente para ela, mas dava para me ver. Mas, mesmo assim, eu continuei rezando. E nisso, antes de eu ver essa bola, tinha a Nossa Senhora também na minha frente. Logo à frente tinha a imagem de Nossa Senhora. E ali, sabe, parece que eu fiquei no braço dela, sabe? Quando eu disse assim, eu rezando o rosário, mas assim o meu pensamento, sabe, o meu subconsciente conversando com Nossa Senhora, que eu dizia, Senhora, me põe no teu colo, faz carinho, estou precisando. Sentir, sabe, esse amor. Minha vida é tão pesada, tão tanta coisa que eu me sinto muito cansada de tudo isso. Parece que não para, sai de um problema e gera outro. E eu fiz essa súplica, sabe, assim, como se eu estivesse falando para minha mãe mesmo, sabe? Aí, de repente, quando eu olho para a Ruth, né, eu vejo essa bola de sangue no ouvido dela. E eu só chamo ela, dou sinal para ela vir. Ela veio e eu peguei essa bola e guardei na mão e continuei rezando. Quando eu cheguei em casa... Era do lado que ela tinha da operado. Da cirurgia. E não era do lado do olho bom, não. Era do lado que tinha feito... Feita a cirurgia. Certo. Ela já tinha feito a reconstituição, né, do rosto dela. Já tinha feito a cirurgia. E eu já tinha consciência que ela não escutava nada. Aí, eu cheguei em casa, aí... eu experimentei, porque eu já sabia que ela estava escutando, eu tinha certeza, sabe? Porque ali no momento que eu estava com Nossa Senhora, é como se Nossa Senhora estava me mostrando alguma coisa, o que ela estava fazendo, sabe? Aí eu liguei a TV e baixei, deixei num volume bem baixo. Ela sentou na cama, eu sentei do lado dela, aí eu disse assim... falei bem baixinho para ela, eu sei que você está escutando agora. Aí ela olhou para mim e disse assim, você não sabe que Nossa Senhora sempre cuida de mim? Eu dizia assim, meu Deus do céu, quanta graça, meu Deus do céu. Mas isso não é só eu que sou digna de tudo isso, sabe? Mas é o passo que a gente dá, sabe? A decisão que a gente toma na vida da gente de acreditar, de se colocar ali na presença de Deus, de acreditar em Nossa Senhora, porque quantas dúvidas, né, a gente tem em relação a Nossa Senhora, que tem pessoas que têm até medo de pedir alguma coisa a ela, porque acha a contaminação, né, do mundo, que diz que ela é mulher qualquer, que Jesus é o único mediador. Claro que é. Entre Deus é Ele, né? Mas entre Jesus e a humanidade é Nossa Senhora. Medianeira de todas as graças. Exato. E, no entanto, Nossa Senhora, ela vive também, ela vive. E a gente não deve ter esse medo de amar Nossa Senhora, porque antes da gente amar, Jesus amou muito mais, né? E Ele nos entregou a mãe, e ela é a mãe do céu, é a mãe que cuida, é a mãe que zela pelos filhos de Deus. E, no entanto, foi outro milagre, sabe? E ver que foi uma sequência de milagres. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus. E o que eu fiz durante todo esse tempo, né, de ir para São Paulo, de estar dentro dos hospitais, era só falando desse amor de Deus, sabe? Eu acho que nada foi em vão, que tudo Deus tinha um porquê, sabe? Um para quê. Quantas pessoas foram evangelizadas, sabe? Viram o testemunho da Ruth, presenciaram muitas coisas, né? Presenciaram a própria Ruth, que falava muito de Deus, e as pessoas achavam aquilo incrível, a criança, né, que ela era. E quando eu falei a respeito de Abraão, que tinha um único filho,
e que ele ofertou sem olhar para trás. Claro que Abraão chorou, aquilo doeu no coração de Abraão, mas eu me coloquei na mesma situação, eu chorei, mas eu dei. Deus, é tua, tu me deu. E você tira a hora que você quiser. E, no entanto, Deus resolveu me dar de volta, né, de cuidar, ter a consciência de que eu estou cuidando dos filhos de Deus, para um dia ter que entregá-los, né? Eu tenho essa consciência, sabe? Eu aprendi que a gente deve cuidar dos nossos filhos, não para nós, mas para um dia voltar para a casa do Pai. Aqui nós somos agraciados, né, pelos nossos filhos, mas eu aprendi com essa experiência toda a ter essa certeza, sabe, que Deus é Deus e Deus é demais. E a senhora passou por tudo isso, já tendo 2 filhos mais velhos que a Ruth, né? Isso, era. Aí, quando a Ruth fez o acompanhamento todo, ela começou de 3 em 3 meses, depois de 6 meses, de 1 em 1 ano, fazendo todos os exames. Com 10 anos, graças a Deus, a Ruth saiu curada. Aliás, curada ela já era. Ela saiu bem. Não voltou, porque eles faziam o acompanhamento, porque diziam que o câncer voltava, né? Mas, graças a Deus, nunca voltou. Para a honra e glória de Deus, nunca voltou. E como é que está, e como é que está hoje a Ruth? Bom, quando a gente saiu, a médica falou para mim assim, olha, a Ruth não vai conseguir estudar. Ela vai ter dificuldade de aprender, porque a medicação que ela tomou foi pouca da quimioterapia, mas uma medicação que banhava o cérebro da Ruth. Então, é normal que ela não acompanhe, ela não vai aprender nada. Só que eu não acolhi, sabe, aquilo para a Ruth. Eu dizia, ela vai aprender sim, porque Deus, ele não faz nada pela metade. E eu tenho certeza que eu tenho toda a certeza que a Ruth vai aprender sim. E eu saí de lá, assim, pronto, ela já estava totalmente liberada, né? Coloquei ela na escola, acompanhou muito bem, claro que era atrasada, né? Mas para ela conseguir, ela mesma se desafiava, sabe? Porque chegou um tempo que ela fazia 2 séries. Ela fez a 3ª e a 4ª série, no mesmo ano, em 2 colégios diferentes. Eita. Era uma luta, mas era assim, uma pessoa de garra, sabe? E tudo aquilo era o poder, a graça de Deus, não era outra coisa. Ela tinha desejo, sabe, de aprender. E assim foi crescendo, né, a alma belíssima. Um dia ela não conseguia, a professora me chamou, disse que ela não conseguia ler. Aí eu disse, mas ela lê em casa. Ela disse, mãezinha, mas a Ruth não lê aqui. Eu fiquei naquela dúvida, né? Mas por quê? O que está acontecendo com a Ruth? Aí eu comecei a conversar com ela, tirando dela alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi botar ela para ler. Ela leu. Quando terminou de ler, eu disse assim, a tia disse que tu não sabe ler. Aí ela disse assim, ela só fez balançar a cabeça, né? Aí eu disse assim, e você não lê para ela ver por quê? Mamãe, eu posso te contar um segredo? Eu disse, conta. Mamãe, lá tem um coleguinha que o bichinho não consegue ler. Aí os meninos ficam tudo rindo dele. Aí eu disse para ele que eu não conseguia ler também. Então, vê, assim, a alma, né? Assim, Deus trabalha de todo jeito, sabe, na vida de quem se abre, né? Meu Deus, é muita graça, sabe? Eu vejo assim, aquele amor, né, que brotou dentro do coração dela, ela via a vergonha que o coleguinha passava e resolveu ficar do lado dele, sabe? Ver o que Deus faz, né, na vida da gente. Ele trabalha de todas as formas, isso eu não tenho dúvida. Tanto ele trabalha no físico como no espiritual. Hoje a Ruth está com 25 anos.
A gente ainda viaja para São Paulo, desde a pandemia que paramos, mas ela tem que colocar a prótese, ela sempre rejeitou a prótese, mas ela vive uma vida normal, ela trabalha, já casou, vive uma vida normal. E a alma dela é incrível, sabe? É uma pessoa belíssima. Quem conversa com ela começa a perceber que é linda, sabe? Linda, linda, não fisicamente só, mas uma alma belíssima. E isso tudo para a honra e glória de Deus. E, Eliane, e depois disso tudo, você ainda teve mais algum filho? Sim, eu não podia mais ter filho. Como eu estava com a situação da Ruth, né, em quimioterapia, eu tive um problema muito sério, a Ruth tinha 2 anos. Aí eu tive um problema sério que eu perdi todo o hormônio. E o médico foi bem claro dizer que eu não podia mais ter filho. Logo quando veio o diagnóstico da Ruth, eu não tinha interesse porque fazer tratamento para ter um outro filho, né? Mas eu sempre tive no coração uma oração, sabe? Eu via uma criança e eu dizia assim, um dia se eu puder ter filho ainda vai ser o Saulo. Porque eu sempre contemplava aquela passagem de Nosso Senhor, né, para Paulo, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Mas as pessoas diziam assim: mas por que não Paulo? E eu dizia: não, Saulo, porque eu fico imaginando Jesus falando assim com uma doçura tão grande, um amor tão imenso, sabe? Paulo não era digno, sabe? Mas ele falava com muito amor, aquele nome. E aquele nome me tocava, sabe? Aquele nome ia lá dentro de mim. E se um dia eu puder ter um filho, vai ser o Saulo. Passou-se, né, o tempo, a Ruth saiu da quimioterapia, foi viver uma vida normal. De repente, eu apareci muito doente, fomos fazer exames. E o médico disse: quer o quê? Homem ou mulher? Aí doutor, eu não estou entendendo. Aí ele disse assim: mas tem um bebê dentro da tua barriga. Eu disse: não, doutor, é impossível. Ele disse: por quê? Aí fui contar, gente, o meu problema para ele, né, que eu precisava fazer um tratamento de hormônio, né, de repor o hormônio para mim poder engravidar. E como eu tive uma filha que teve um câncer, então eu nunca procurei esse tratamento. E depois que eu saí da quimioterapia da Ruth, Deus me presenteou com o Saulo. E o médico disse: você quer mulher ou homem? E eu fiquei sem entender aquilo, e ele disse: pois tem um homem aqui, viu? Aí eu disse na mesma hora: é o Saulo. E foi uma diferença de quantos anos? 10 anos. E foi um presente de Deus, porque na época eu estava fazendo 15 anos de casamento. Olha aí. Eliane, e você gostaria de falar mais alguma coisa? Só o que eu quero para concluir tudo isso, de dizer, sabe, se você está passando momentos difíceis, talvez uma situação parecida com essa minha, não desanime, creia. Se você não consegue ter fé, peça a Deus: Deus, eu quero crer, eu quero acreditar. E deixa Deus trabalhar na tua vida, que você vai ver o que Deus faz. Deus é capaz de mudar o impossível, não só na minha vida, como na vida de muitos outros, mas na tua vida também. Amém? Amém. Eliane, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, hoje no Momento Católico. Há muitos anos atrás, eu tinha já ouvido uma parte do seu testemunho. Hoje eu ouvi uma parte mais completa do seu testemunho. Eu espero que todos vocês tenham gostado hoje do testemunho da dona Eliane. Dona Eliane, a senhora pode se despedir? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vera, viu? O convite de poder estar aqui, me dando essa oportunidade para falar desse Deus maravilhoso, né? É uma forma de evangelizar, né, também. E agradecer a todos vocês que me escutaram, que tiveram essa participação, né, tendo muita paciência, e que
brote o amor de Deus na tua vida. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E eu convido a todos agora a terminar esse momento, né? Vamos rezar mais uma Ave Maria em agradecimento à Nossa Senhora, que sempre está conosco, ao nosso lado, colhendo as nossas situações e levando para Deus, ofertando para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.